E aí, já tomei minha água aqui? Que maratona, hein? Mais uma. Vamos para o último ponto, resolução de prova, para fazer essa edição de vídeo, para ver se eu consigo postar e vocês assistirem. Vamos lá? Questão de prova, são 5 questões. Melhor dizendo, de forma específica, são 4 questões, sendo que a última questão se subdivide em 2 outras. Vamos lá. Primeira questão. Considerando a implementação, e que prova é essa? Só para lembrar vocês. A gente pegou o exercício 2014.1 para se basear como é que funciona a prova dessa professora. Entender como é que ela pergunta, qual vai ser o tema mais abordado, né? Então, após essa revisão, a gente já está apto a responder essas questões. Beleza? Considerando a implementação da política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesses, identifique os objetivos da Resolução 125/2010. É aquela resolução lá do CNJ, chamada Resolução 125/2010. Considerando a implementação da política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesses. Identifique os objetivos da Resolução 125/2010. Bora? Resposta. A Resolução 125/2010 foi criada para estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento de práticas adotadas pelos tribunais para tratamento adequado dos conflitos de interesses por meios autocompositivos e heterocompositivos, sendo objetivos básicos nela expressos. Olha os objetivos básicos nela expressos, nela na Resolução 125. Disseminar a cultura da pacificação social e estimular a prestação de serviços autocompositivos de qualidade. Disseminar a cultura da pacificação social e estimular a prestação de serviços autocompositivos de qualidade. Incentivar os tribunais a se organizarem e planejarem programas amplos de autocomposição. Reafirmar a função do agente apoiador da implantação de políticas públicas do CNJ. Beleza? Ponto 2. Define os meios heterocompositivos de solução de conflitos, identificando as suas diferenças. 2. Define os meios heterocompositivos de solução de conflitos, identificando as suas diferenças. Bem rapidinho, isso é 1 minuto só. A heterocomposição é o modo de composição de conflitos no qual existe a figura de um terceiro imparcial que tem autoridade para impor uma solução para as partes em conflito. Tem autoridade para impor uma solução para as partes em conflito. São meios heterocompositivos. Busca da via judicial, arbitragem. Beleza? São esses 2 exemplos aqui quando falar de heterocomposição. É o árbitro e o juiz. Árbitro e juiz. Tanto é assim que quando o árbitro dá uma sentença, ele dá uma sentença com o quê? Lembra? Ela tem título o quê? Lembra? Ah, vai estudar, miserável. Arbitragem. Arbitragem, modalidade extrajudicial de resolução de um conflito, em que um árbitro terceiro escolhido pelas partes decide uma lide, que necessariamente envolve discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis. E a via judicial? Pô, tranquilo demais. As partes submetem o conflito à apreciação de um juiz, é atribuído ao Estado que deve impor a solução ao conflito. Vamos para 3 agora, isso aí, já garantimos 4 pontos. Vamos para a questão número 3. Estamos em 4 minutos entrando aqui. Apresente a classificação da mediação, descrevendo os respectivos modelos. Apresente a classificação da mediação, descrevendo os respectivos modelos. Tu lembra quais eram os modelos? Lembra? Lembra que são 3, né? Classificação e modelos de mediação. Quanto ao órgão, quanto à iniciativa e quanto ao objeto. Quanto ao órgão, pode ser mediação pública ou privada, realizada no âmbito dos órgãos judiciais, varas, cíveis, famílias e núcleos, seguindo a legislação aplicada, que é a resolução portaria, e tem a mediação privada, realizada nas câmaras, centros e escritórios, seguindo os regulamentos, regimentos ou regras pré-estabelecidas entre as partes e mediador. Quanto à iniciativa, mediação voluntária, é aquela que tem início pela vontade das partes que acordam em desenvolver o processo. Mediação mandatória tem início por iniciativa do juiz, cumprindo determinação legal ou cláusula contratual.
E tem quanto ao objeto, para a gente fechar aqui os 3 modelos. Quanto ao objeto, né, pode ser satisfativa ou transformativa. A mediação satisfativa, ela foca no acordo, prioriza o problema em concreto e visa ao acordo, aplicando os princípios da escola de Harvard, que é aquele princípios conciliatórios, né? Mediação transformativa, focada na relação, prioriza uma transformação, mudança de atitude em relação ao conflito, restauração da relação e só após a construção do acordo, circular narrativa. Pronto. Aí o 4 ele dá um caso prático, diz assim, ó, Maria, presta atenção que só posso falar uma vez, que já está em 6 minutos aqui. Maria, aluna do 2º ano do ensino médio, sempre apresentou dificuldade em relacionar-se com os colegas de sala, em razão da sua baixa estima, entendendo ser fora dos padrões de beleza, por ter peso acima da média das alunas de sua idade. Uma manhã, Maria chegou atrasada e, ao entrar na sala de aula, observou que Mateus estava olhando uma revista e, com a sua entrada na sala, passou a rir, olhando para ela e para a revista, comentando com os colegas acerca da semelhança de Maria com o elefante da figura. Diante do constrangimento, Maria saiu da sala de aula, dirigindo-se à coordenação para reclamar do acontecido. A coordenadora pedagógica chamou os alunos para, juntamente com a professora, iniciarem uma mediação a fim de solucionar o conflito. Após a análise do caso acima, responda. Aí vem as 2 perguntas para a gente resolver aqui. Beleza? Responda o caso acima. A. Para promover o entendimento entre as partes, quais ferramentas de provocação de mudança que podem ser utilizadas pela mediadora? E o bom é que eu só estou com uma pergunta aqui. Deixa eu ver se a última pergunta está aqui na página. Eu tenho. Eu tenho também a segunda pergunta que eu não imprimi. A segunda está impressa aqui. Achei. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta diz assim, ó, para promover o entendimento entre as partes, quais as ferramentas de provocação de mudanças que podem ser utilizadas pelas mediadoras? Velho, tem 12. São 12 as ferramentas de provocação de mudanças que podem ser utilizadas pelas mediadoras. Quais sejam? Aquele bem legal lá, recontextualização, que é a técnica segundo a qual o mediador estimula as partes a perceberem determinado contexto fático por outra perspectiva. A segunda ferramenta de provocação de mudança. Vou ficar repetindo isso aqui para ver se a gente decora. Ferramenta de provocação de mudança. Então, a segunda ferramenta de provocação de mudança é a audição de propostas implícitas. As partes em conflito, em razão da dificuldade de estabelecer uma comunicação, utilizando-se de linguagem neutra e eficiente, normalmente apresentam propostas desapercebidamente, cabendo ao mediador conduzi-los à compreensão de suas propostas. A terceira ferramenta de provocação de mudanças, é o afago. O afago consiste em uma resposta positiva do mediador a um comportamento produtivo, eficiente ou positivo da parte ou do próprio advogado. Então temos agora a quarta ferramenta de solução, quarta ferramenta de provocação de mudança, que é o silêncio. O mediador deve considerar o silêncio como seu aliado no aprofundamento das respostas das partes. A quinta ferramenta de provocação de mudança são as sessões privadas ou individuais, que é o caucus. São encontros realizados entre os mediadores e cada uma das partes, sem que esteja presente a outra parte. 6. A sexta ferramenta de provocação de mudança é a inversão de partes. A técnica voltada a estimular a empatia entre as partes, por intermédio de orientação, para que cada uma perceba o contexto também sob a ótica da outra parte. A sétima ferramenta de provocação de mudanças, geração de opções. O papel do mediador não é apresentar soluções, e sim estimular as partes para pensarem em novas opções para a composição da disputa. Agora é a nona, né? A oitava, né? A oitava ferramenta de provocação de mudanças é a normalização. O mediador deverá ter o discurso voltado a normalizar o conflito e estimular as partes a perceber tal conflito
como oportunidade de melhoria da relação entre elas e com terceiros. A nona ferramenta de provocação de mudança é a organização de questões e interesses. Para evitar que as partes percam o foco das questões que precisam ser abordadas, o mediador conduzirá a sessão estabelecendo com clareza uma relação entre as questões a serem debatidas e os interesses reais. A décima ferramenta de provocação de mudança é o enfoque prospectivo. Processos autocompositivos com a mediação. Voltam a ser soluções que atendam plenamente os interesses reais das partes. Lead sociológica com enfoque voltado ao futuro, estimulando as partes a encontrar soluções. 11. Teste de realidade. O teste de realidade consiste em estimular a parte a proceder com uma comparação do seu mundo interno com o mundo externo, como percebido pelo mediador. E a 12ª ferramenta de provocação de mudança e última é a validação do sentimento. Consiste em identificar os sentimentos que a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa e abordá-los como uma consequência natural de interesses legítimos que a parte possui. E, para finalizar, tem a letra B dessa questão, que também vale 2 pontos, né, que caiu nessa prova. Diz assim, ó, descreva o procedimento da mediação, identificando suas o quê? Etapas. A mediação não se desenvolve através da resposta, tá? A mediação não se desenvolve através de atos involuntários e intuitivos. Ao contrário, segue uma sequência lógica e concatenada de atos com o objetivo de restaurar a comunicação e satisfazer efetivamente os interesses reais das partes. Então, ela se subdivide em 6 etapas. Etapa de quê? Descreva o procedimento de mediação e identifique suas etapas. Então, a gente já descreveu agora, que é a mediação, né? Que a mediação se desenvolve através de atos involuntários e intuitivos. Ao contrário, segue uma sequência lógica concatenada de atos com o objetivo de restaurar a comunicação e satisfazer efetivamente os interesses reais das partes. São 6 etapas. Primeira etapa, a apresentação do mediador e das regras. Segunda etapa, os clientes expõem o problema. Fala das partes, escuta ativa do mediador, introdução de todas as regras e identificação dos interesses. Terceira etapa, o resumo e ordenamento dos problemas. Quarta etapa, a descoberta dos interesses ainda ocultos. Quinta etapa, gerar ideias para resolver os problemas, acordos parciais. Sexta etapa, acordo final, fechamento do acordo, redação do termo e leitura para confirmação e agradecimento das partes. E por falar em agradecimento, queria agradecer aí a todos vocês pelo vídeo. Esses foram os 7 módulos da nossa breve revisão aqui sobre conciliação, mediação e arbitragem. Espero e desejo a todos que se saiam bem na prova. Inclusive eu hoje, né? Vamos lá? Vamos rumo ao nosso 8, 9 ou 10 aí. Um abraço e até a próxima. Falou, galera.